Lógica, parte 5. Confecção da tabela verdade. Adaptação para pessoas com deficiência visual. Confecção da tabela. A ideia é confeccionar uma tabela para que o deficiente visual manipule e compreenda os princípios básicos da lógica. Materiais utilizados para a confecção da tabela. Um papelão quadrado de 30 por 30 centímetros, uma folha pequena de EVA, 10 por 30 centímetros. Caso você não tenha EVA, pode utilizar o papelão. Quando a gente for cortar o papelão, vai sobrar uns pedaços, e esses pedaços a gente vai usar para confeccionar os conectivos. 12 tampas de garrafa PET, um estilete e uma régua. Procure cortar o papelão em uma superfície plana e cuidado para não danificar essa superfície. Esses são os conectivos. Vejam que foram feitos de EVA. Como havia comentado, podem ser feitos de papelão. Esta é a tabela construída. Ela possui, aqui abaixo, ela possui 3 colunas e 4 linhas. E aí acima configura na primeira coluna um triângulo, né? E na segunda coluna outro triângulo. Eu até posicionei de forma distinta para que o deficiente visual que ele possa diferenciar que as proposições são diferentes. Tá? E isso aqui nada mais é para ele diferenciar a primeira e a segunda coluna. A última coluna, nós vamos posicionar os conectivos. Bom, as medidas são essas. Os 12 retângulos aqui, ó, abaixo, onde vai posicionar o valor lógico, um retângulo de 5 por 3,5 centímetros. Distanciados horizontalmente 3 centímetros e verticalmente 2 centímetros. Acima tem, na primeira linha, um retângulo de 5 por 4 centímetros, um pouquinho mais alto que os retângulos abaixo, e à esquerda, aqui na primeira linha, os triângulos, cuja base aqui é a mesma base do retângulo abaixo. O papelão vai facilitar para o deficiente visual posicionar os valores lógicos. Bom, quem são os valores lógicos? São as tampinhas. Com o bocal para baixo, vamos identificar como sendo o valor lógico verdadeiro. Com o bocal para cima, como sendo o valor lógico falso. Bom, antes de mais nada, quero lembrar que temos 4 videoaulas anteriores, onde a parte 1 trata dos conectivos E e OU, a parte 2 a negação e os circuitos, em paralelo e em série, parte 3 a condicional e a bicondicional. Então essas 3 primeiras partes vai ajudar a gente manipular a tabela verdade. A última aqui, a gente pode construir tabela verdade, só que é uma tabela verdade maior, vai precisar de mais colunas e dependendo mais linhas para montar essas tabelas. É bom que revisa a parte 1, 2 e 3 para poder manipular a tabela. Conectivo E, nós temos aqui uma sequência para posicionar, como tem aqui para posicionar V e F. Perceba aqui que eu relacionei o valor V com a tampinha preta, a bocal para baixo, e F, tampinha branca. Lembrando que as tampinhas não precisam ser de cores diferentes. Basta você associar o valor lógico V ou F à posição da tampinha.
bocal para baixo ou bocal para cima. Então, as duas primeiras colunas é fixa deste modo. O que você vai preencher é a terceira coluna. Então, esse aqui é o conectivo E. O conectivo E é verdadeiro quando eu tenho valores lógicos V e V. Então, é verdadeiro, por isso que o bocal aqui da tampinha está para baixo. Só nessa situação que o E é verdadeiro. Nas outras situações é falso, então o bocal para cima. Conectivo OU é verdadeiro quando eu tenho pelo menos um V na linha. Ou seja, quando eu tenho pelo menos uma tampinha com bocal para baixo. Então aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1, e na terceira linha tenho um V. Então o OU vai receber V. Na última na última linha aqui do conectivo, ou nós temos aqui FF, então vai receber o valor lógico F. Condicional. Então, condicional ela é falsa quando eu tenho a premissa verdadeira e a conclusão falsa. Então, neste caso, vai receber o valor lógico F. E nos outros casos, vai ser verdadeiro. Bicondicional, se somente se, ela é verdadeira em que caso? Quando os valores lógicos são iguais. VV, FF. Então eu vou ter a tampinha voltada com o bocal para baixo na primeira linha e na última linha. E na segunda e terceira linha, bocal para cima, porque é falso. A negação, nós preenchemos a primeira coluna com duas tampinhas e a última coluna com duas tampinhas. Na primeira coluna, posicionamos V, F. Na última coluna, preenchemos com a negação. A negação do verdadeiro é falso. Tampinha com o bocal para cima. E a negação do falso é verdadeira. Bocal para baixo. Bom, esta é a tabela verdade. Tá? Já posicionei aqui VV, VF, FV, FF. Ok? Então, à medida que o deficiente visual vai passando a mão, ele percebe como se comportam os valores lógicos. VV, VF, FV, FF. Aqui verdadeiro, lembrando que é o bocal para baixo e falso, bocal para cima. Aqui é a primeira proposição, segunda proposição. E aqui a gente coloca o conectivo. Conectivo E, conectivo OU, condicional, a bicondicional. Agora a negação. Negação a gente vai precisar só da primeira coluna. Primeira coluna, a gente bota VF. E a gente vai precisar da terceira coluna. A negação a gente vai negar. Nega verdadeiro, fica falso. Nega o falso, fica verdadeiro. Esse aqui precisa só de 4 tampinhas. Lembrando que esses conectivos podem ser feitos de papelão. Ó, aqui eu até aproveitei o papelão que sobrou aqui e posso fazer o desenho aqui do conectivo. Tá? Então não precisa ser de EVA, pode ser de papelão. Tá? Então essa tabela aqui facilita muito, porque se vai manipular sem a tabela, dificulta, né, para o deficiente visual, porque à medida que ele vai movimentando a mão, tu vai deslocando sem querer a tampinha. Tá? Então a tabela facilita o posicionamento dos valores verdade, né, que tu vai colocando, vai posicionando o valor verdade.